Ainda sobre aquela questão do custo operacional alto dos hipermercados, eu fico pensando assim, então tá bom, então os atacarejos estão ganhando espaço, né? Ok. Mas, de certa forma, os atacarejos, será que eles vão começar a querer copiar o modelo dos hipermercados como um diferencial competitivo? Porque até então o antigo Extra, atual Açaí, a gente, se você for lá na loja, ali na entrada da Anhanguera, né? Ali acho que ali é Vila Hamburguesa. Antigo Extra Anhanguera, né? Isso, Extra Anhanguera, exatamente. Você vê que já tem os perecíveis. E são exatamente os perecíveis que aumentam o custo operacional. E aí? Será que uma coisa vai se transformar na outra e vai voltar para o modelo antigo? Ou não? Eu tenho um desafio, do atacarejo entender como tratar essa questão dos perecíveis, ou de repente nem tratar, ou não, eu estou recebendo um consumidor final mais qualificado, ele espera que tenha padaria, ele espera que tenha um açougue, mas como que eu vou lidar com isso de forma que eu não pese, né, nos custos operacionais? É um grande desafio que o atacarejo vai ter que enfrentar. Se a gente pensar o atacarejo sob duas óticas, vamos pensar um atacarejo oriundo de uma empresa de varejo. Tá? Vamos falar de um Mufato. Posso citar nomes aqui? Claro, né? Fica à vontade. Vamos falar de Mufato e Max Mufato. Tá? Você tem uma origem varejo e dessa origem varejo se criou um modelo atacarejo. Está no DNA dessa empresa o perecíveis como uma força. Tanto que quando você vai ver o atacarejo deles, tem um perecíveis importante, ele está lá presente, tá? Não na mesma força que tem no varejo, mas está lá presente, tá? Quando você tem o atacarejo oriundo de um atacado, propriamente dito, e aí a gente está falando de um açaí, a gente está falando de um atacadão, você vê que é predominantemente limpeza, bebidas e a mercearia seca, os básicos. E o perecíveis era aquele perecíveis mais básico possível, né? O que a gente percebe hoje? Que esse atacarejo que vem de origem atacado, ele está tendo que se transformar. Exatamente nesse ponto que você está trazendo, Calixto. Porque ele precisa competir com o varejo regional. E para competir com o varejo regional, ele começa a introduzir um FLV diferenciado, mais amplo, um açougue diferenciado, mais amplo, e com os bônus vem os ônus também. Então, isso que eu estou pensando. E aí? Vem um custo operacional maior, vem uma perda maior, vem os eiros que a gente já comentou aqui, eles vão ter que estar presentes lá também. Então, o atacarejo vai ter que pensar muito qual o limite dele, até onde ele consegue ir sem perder a sua essência ou sem perder a sua capacidade competitiva. Vamos traduzir essa capacidade competitiva da seguinte forma. Se a gente olhar o resultado aí de balanço de atacadão, de açaí, você tem lá uma despesa de mais ou menos 10% e uma margem bruta de 15%, 16%. Né? Quando você olha para o varejo, vamos pegar uma média aqui, vai. Você tem uma despesa de 18%, 20%, mas você tem uma margem bruta para pagar essas contas de 25%, 23%, dependendo da eficiência do varejista. 23% contra 15% ou contra 16% pode não parecer muito, mas é muito dinheiro nesse negócio. O que dá ao atacarejo uma capacidade competitiva muito grande. Se ele começa a pressionar seus custos, esse gap vai diminuindo. Esse gap diminuindo, eu começo a pensar se vale a pena o deslocamento, se vale a pena eu fazer a compra no atacarejo, ainda que ele tenha melhorado o perecíveis, mas o supermercado do lado da minha casa é muito melhor, né? E então eu acho que ele precisa ter muito claro o limite dele, desse crescimento que ele vem fazendo dessas áreas. É bem interessante, né? Porque se você pensar, é um círculo, né? Porque se ele for aumentar as despesas dele para baixar a linha final, né? No futuro vai baixar, porque ele não vai conseguir negociar melhores preços. Já está negociado, né? Ele já é um ótimo negociador. Né? Os volumes são importantíssimos. A pergunta é ótima, porque ele já é um ótimo negociador perto dos outros varejistas. Então ele já tem uma margem final comercial muito boa, né? Você até falou de
estruturas 15, separadas, né? É. E aí ele aumenta a despesa, que era o grande ganho de um atacarejo, a despesa. A despesa é que paga a conta, né? Porque aí gera caixa para ele poder fazer mais loja. Se você começa esse tipo de coisa. a mudar um pouco a sua essência. Né? Você começa a agregar alguns custos que você não tinha antes. Né? E tem alguma prática, assim, que você... Eu sei que é um movimento novo, não é? E que a gente está aguardando aí o que vai resultar disso, mas tem alguma prática de algum atacarejo que começou a trazer os perecíveis e começou a se desafiar para não voltar para o modelo de hipermercados que você tenha percebido? Ou não? Ou tá meio... Não, tá... ainda vejo Ixi, então não tá na estratégia, né? Só trouxe mesmo os perecíveis e... É uma boa discussão, porque vamos tomar uma empresa aí que todo mundo conheceu aí, nós conhecemos, né? O Macro, né? O Macro... Eu conheci também, viu? Você chegou eu pego mais no final, né? Você chegou a frequentar uma loja do Macro? Conhecemos, fomos sócios, fizemos compra, né? Tinha que pagar mensalidade. Anuidade, né? Era para ser sócio. Tinha que ter. Era igual... Ter um cadastro, é tipo o Santos. Exatamente. É o modelo do Santos, mas... E o que aconteceu? Ele se manteve fiel às suas essências, né? À sua essência. Ele não quis mudar o modelo, mesmo vendo o atacarejo crescendo como estava crescendo no Brasil. Eu acho que o Macro se posicionou. Nós somos assim, nós queremos estar orientado para o B2B, nós não queremos estar orientado para o B2C e queremos estar orientado para o comerciante, o pequeno comerciante, o restaurante, e mantiveram esse modelo. Quando ele percebeu que perdeu um mercado enorme e resolveu reagir, para mim foi tarde, né? Tanto que o Macro saiu do Brasil. Saiu. Né? Eu achei assim... E foi engolido aí pelos atacarejos. Foi. Tá? Inclusive lá no Macro, um dos macros grandes lá em São Bernardo do Campo, hoje é um atacarejo. Olha, tá de brincadeira. Eu acho que no mesmo local. Eu acho que é o Max Mufato. É o Max Mufato, exatamente. Comprou algumas eu passei lá outro dia, fui numa reunião em São Bernardo. Aí na volta da Anchieta eu falei, não, aqui era um Macro, né? E agora é o Max Mufato. Max Mufato. Então, essa pergunta tua, vamos pensar... Eu acho que vale um estudo dos movimentos que cada um vai fazer, né? Eu vejo o açaí enveredando um pouco mais para esse mercado de perecíveis. Vejo o atacadão um pouco mais fixo nas suas raízes. Relutante. Né, assim. Então, vai ser interessante ver... as publicações de resultados dos dois, porque os dois publicam, né? Para ver como é que vão ser as evoluções de venda, os crescimentos, os ganhos de share no mercado, se em algum momento o atacadão também abre para esse segmento de perecíveis e até que ponto o açaí vai com isso também, né? Então. Qual o limite dele para... tem isso.